Acredito que provavelmente, pelo menos uma vez na vida, você já deve ter ouvido falar sobre os direitos trabalhistas, ou algo que está ligado a ele, como por exemplo o 13º ou as férias. Independente de você saber ou não, já deve ser de seu conhecimento que ao ser contratado por uma empresa, você receberá um salário mínimo e ganhará alguns benefícios, como vale transporte, além de ter sua saúde e bem-estar protegidos por lei. Mas você já parou para pensar como conquistamos tudo isso? Ao contrário do que muitos pensam, não foi o governo tampouco os patrões, mas sim os trabalhadores que se juntaram e através dessa união os mesmos conquistaram os direitos que conhecemos hoje. Mas antes de falar sobre os seus feitos, precisamos entender o que são esses movimentos. O que é um movimento sindical? O movimento sindical ou sindicalismo é um movimento existente em todo o mundo e que propõe o fortalecimento dos sindicatos, para assim fortalecer também a luta da classe trabalhadora e a defesa por direitos básicos ligados às relações estabelecidas no mundo do trabalho e, principalmente, entre empregadores e funcionários. Agora vamos falar sobre o que é um movimento operário. O movimento operário é um termo que se refere à organização coletiva de trabalhadores para a defesa de seus próprios interesses, particularmente, mas não apenas, através da implementação de leis específicas para reger as relações de trabalho. Em sentido amplo, abrange o conjunto dos fatos políticos e organizacionais relacionados ao mundo de trabalho e à vida política, social e econômica dos trabalhadores. No Brasil, a organização sindical começa a se organizar no fim do século 1801. Graças às mudanças econômicas e os deslocamentos das louvuras do café revoltadas para a exportação que saíram da região do Vale do Paraíba rumo ao oeste paulista, criando assim condições para o acúmulo de capital e investimento no setor industrial. Foi nesse contexto que surgiu a classe proletária brasileira e a formação das primeiras organizações dos trabalhadores. A indústria brasileira repetiu o comportamento da indústria europeia, com longas jornadas de trabalho, condições insalubres, baixa remuneração, demissões inesperadas e feita verbalmente, acidentes de trabalho e proliferações de cloença por conta das péssimas condições. Principais conquistas do movimento operário sindical. 13º salário, que é uma gratificação que ganhamos ao final do ano. Férias, que é o direito de descanso. Salário mínimo, que é a reivindicação pelo salário que garante a sobrevivência e cobre as despesas básicas. Redução da jornada de trabalho, que era de até 16 horas de trabalho por dia, para 8 horas diárias de trabalho, entre outras, como o fim do trabalho infantil, aposentadoria e assistência médica. Se não fosse por cada um desses trabalhadores, nós ainda estaríamos sendo explorados. Muito provavelmente você estaria correndo risco de vida todos os dias para, no final do mês, se satisfazer com migalhas. Isso se você conseguisse suportar as exaustivas jornadas de trabalho. Por isso, devemos proteger nossos direitos, para que isso no futuro não volte a se repetir.